Sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Sejam todos mais uma vez e, como sempre, muito bem-vindos. Este podcast é feito com muito carinho para você. E o nosso super abraço de aniversário de hoje para Fernanda Casale, de Sorocaba, São Paulo, e para Karine Lima, de Fortaleza, no Ceará. Muitas felicidades para vocês e minhas orações. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat, a sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde, médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online. qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos falar do uso do ouro e da prata nos tempos bíblicos. Bom, o ouro foi talvez o primeiro metal que o homem conheceu, porque se encontra em estado puro e não exige processos complicados para sua fusão. Quando os hebreus saíram do Egito, os egípcios já usavam ouro há muitos séculos. Levaram consigo joias de ouro e prata e sabiam trabalhar esses metais. Para fabricar objetos sólidos, o metal era fundido e derramado em moldes. Êxodo capítulo 32, versículo 4, descreve como Arão tomou brincos, fundiu-os e moldou um bezerro de ouro. O ouro também podia ser transformado em lâminas para decorar objetos ou batido até assumir a forma específica. As diferentes palavras hebraicas do Antigo Testamento referentes a ouro, geralmente traduzidas por ouro puro, ouro fino, ouro escolhido, talvez indiquem diferenças de cor e de qualidade, mas não sabemos o sentido exato. Quando os israelitas entraram em Canaã, o ouro e a prata faziam parte dos espólios de guerra. Os ourives provavelmente fabricavam joias e ornamentos para aqueles que podiam dar-se a este luxo. Em tempos de declínio religioso, adotaram as práticas dos países vizinhos, fabricando ídolos de prata ou revestidos de ouro. Esta prática foi duramente criticada pelos profetas. Os ourives israelitas não devem ter sido muito habilidosos. Quando Salomão teve necessidade de trabalhos mais elaborados e complexos de ouro e prata, exatamente para decorar o templo e também para outras obras, recorreu a especialistas da Fenícia. Importou ouro de Ofir e fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém quanto as pedras, tanto que da prata não se fazia caso nenhum no tempo de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículos de 21 a 27. O processo de purificação do ouro e da prata, fundindo-os para separar as impurezas, é frequentemente usado na Bíblia como imagem da ação purificadora do sofrimento. Alguns exemplos bíblicos: Êxodo capítulo 11, 32, 25. Tem também Juízes capítulo 17, Isaías capítulo 2, Oséias capítulo 8, 1 Reis capítulo 10, Zacarias 13, Malaquias 3. Então são vários textos que indicam aí a importância do ouro e o seu simbolismo. E é isso aí, semana que vem vamos falar do cobre. Não perca! O evangelho de hoje dá continuidade ao episódio de ontem, que falou da atitude surpreendente de Jesus para com as mulheres, quando defendeu a mulher conhecida na cidade como pecadora, contra as críticas dos fariseus. Agora, no início do capítulo 8, Lucas escreve Jesus passando pelas aldeias e cidades da Galileia. E a novidade
é que ele não só estava acompanhado por discípulos, mas também por discípulas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Amém. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é um viajante incansável. Sua vida acontece praticamente na estrada. Ele passa por localidades grandes e pequenas. O Evangelho deve trilhar os caminhos do mundo. Na sua peregrinação, acompanha os apóstolos, que são o primeiro núcleo do povo de Deus. Mas mulheres também fazem parte do seguimento de Jesus. E essas irmãs, colaboradoras, benfeitoras de Jesus, realizam uma ação em prol do bem-estar de Cristo e do grupo dos apóstolos. Disponibilizam os seus bens, o seu trabalho. A característica comum dessas mulheres que seguem Jesus é a experiência do cuidado que Jesus teve com elas. Experimentaram o dom e o perdão, sentiram-se amadas e por isso amam. O amor se manifesta servindo os outros, libertando-os de suas necessidades. Este amor se manifesta mais com ações do que com palavras. O espírito de serviço dessas mulheres as levará aos pés da cruz e diante do túmulo, permitirá até que se entrem no próprio túmulo e se tornem as primeiras testemunhas do ressuscitado. Os apóstolos e essas mulheres são um pequeno rebanho ao qual o Pai quis dar o seu reino, ou seja, Jesus Cristo, o Senhor. E aí, então temos algumas características desses primeiros cristãos. Escutam Jesus, estão com Ele. Essa escuta de Jesus e o estar com Ele é a qualificação mais bela e profunda do discípulo e sublinha o aspecto pessoal do amor que o liga ao seu Senhor. Através da proclamação da palavra e dos milagres que Jesus realiza, as pessoas experimentam a bondade, a misericórdia e a graça de Deus para com elas. O reino de Deus é um novo contexto em que todos são chamados a viver livres do medo de Deus, da inimizade mútua e de toda forma de mal. Santo André Kim e companheiros mártires da Coreia. É isso mesmo, a igreja coreana foi fundada por leigos. Aqui está uma peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de muitos homens, que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia anualmente desde o início do século XVII. Bom, com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia
e levavam consigo escritos religiosos e livros para aprofundar a fé. No entanto, a comunidade nascente, cada vez mais fecunda e prometedora, começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários às suas terras e foi atendida. O padre Chu Nung Mo chegou à Coreia e assim tiveram início as celebrações litúrgicas. Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. O governo coreano não via com bons olhos o novo culto que levou ao país novos ritos, bem diferentes dos tradicionais. E assim, em 1902, foi promulgado um edito estatal que não proibia apenas a crença cristã, mas também mandava exterminar os cristãos. O primeiro a ser assassinado foi o único sacerdote chinês. Mas em 1837 chegaram mais dois, acompanhados por um bispo, pertencente às missões estrangeiras de Paris, embora houvesse ainda perseguições. André Kim Taegon, primeiro sacerdote da Coreia, ele foi um dos primeiros sacerdotes coreanos nascidos e criados no país. Ele nasceu em 1821 em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde eles se reuniam, e ali muitos fiéis foram batizados. André Kim respirava fé desde criança e conheceu de perto o martírio precoce com a morte do pai, assassinado aos 44 anos. E esses episódios fortaleceram ainda mais a sua fé, a ponto de ir a Macau para receber a ordenação sacerdotal. Ao regressar à Coreia como diácono em 1844, favoreceu às ocultas a entrada no país do bispo Ferreol. Juntos trabalharam como missionários sempre em segredo, apesar do eterno clima de perseguição. André, de modo particular, conhecendo os costumes e a mentalidade local, obteve resultados extraordinários no seu apostolado. Mas foi descoberto e preso por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Kim Taegon foi martirizado no dia 16 de setembro de 1846. Mas foram mais de 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. Neste dia se venera na mesma celebração todos os 103 mártires que na Coreia deram testemunho da fé cristã. Todos eles atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, homens e mulheres, casados ou não, anciãos, jovens, crianças, suportando o suplício, consagraram com o seu precioso sangue os primórdios da igreja na Coreia. E tem também Paulo Chong Hazang, catequista peregrino. Ele é de um herói da fé, porque ainda jovem presenciou o martírio da metade da sua família. Paulo, natural de Mayan, nasceu em 1795, foi preso com a sua mãe e irmã e privado de todos os seus bens. Ao readquirir a sua liberdade, sua fé ficou mais forte do que nunca e transferiu-se para Seul, onde se uniu à comunidade cristã daquele lugar, com a qual trabalhou muito, obtendo novas conversões. Sozinho e a pé, apesar das enormes dificuldades, fez pelo menos 15 peregrinações à China, comprometendo-se para levar sacerdotes e missionários às terras coreanas de Pequim. Hospedado na casa do bispo francês de Imbert, que ajudou a entrar na Coreia, recebeu o convite para ser sacerdote. Porém, Paulo foi preso durante as perseguições anticristãs e martirizado no dia 22 de setembro de 1839. A canonização aconteceu no dia 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, determinando o dia 20 de setembro para sua celebração litúrgica. Rezemos. Pedimos a intercessão dos mártires pelo povo coreano e seus descendentes. Pedimos pelo país e seus governantes, para que sejam conforme os valores cristãos e a fé possa florescer nessa região através deste testemunho. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e amanhã, sem falta, a gente se fala. Até lá!